Fala, rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Hoje estou aqui com meu amigo Yuri novamente e dessa vez a gente vem trazer opções para a ponta do Vasco, para atacantes de velocidade que a gente achou interessantes, já que é uma carência no elenco. A gente vai falar um pouco mais disso de forma mais aprofundada, mas antes gostaria de pedir o like de vocês e para vocês compartilharem com um amigo que possa gostar do tema. Eu vou dar a palavra para o Yuri, para ele se apresentar também, e a gente começa. Tudo bom, gente? Mais uma vez aqui, ajudando aí o Gorila a criar um conteúdo legal para vocês. Acho que a gente fez uma pesquisa bem legal para encontrar alguns nomes que possam ser interessantes. É claro que recentemente, né, o Vasco trouxe aí o Garré, vai trazer o Lloyd, tem o português chegando, mas mesmo assim, sendo bem transparente, não sei se são opções que convencem, né, enfim, a torcida e até se vão ser os nomes certos aqui para o modelo de jogo. Então a gente pensou muito na janela aí de meio de ano, caso necessite de uma nova opção, da gente trazer aqui alguns nomes que poderiam ser interessantes, e quem sabe aí a torcida não inflama, né, Gorila, e enfim... E vira um pedido a partir disso. E até porque a gente não sabe se esses caras, que algum deles foram pedidos do Carille, vão realmente seguir com esse treinador, né? Porque pelo futebol que o Vasco tem apresentado, é bem possível que o Carille não seja o comandante até o final do ano. Então, ter em vista opções que não dependem só da aprovação do treinador seria interessante também. Sim, sim. Então, para dar um panorama melhor e embasar mais essas nossas falas, a gente vai estar apresentando aqui o elenco do Vasco, principalmente em relação às opções nessas posições, né? Nas pontas, vamos dizer assim. Hoje, acho que a principal peça, né, que tem no elenco é o Watson, que acabou se machucando, mas, enfim, não acho que ele é um cara excelente, excepcional, é um ponto absurdamente relevante, mas ele é um cara que cumpre bem as funções dele, ele é um cara que entrega ali o que você espera de um ponta, cria bastante e ajuda ali o time do Vasco quando ele esteve em campo, né? Tirando o Adson, né, que é tido como o grande jogador, não, vou até reformular, o melhor jogador que o Vasco tem pelas laterais do campo, a gente ainda tem o David, e agora tivemos a chegada do Garré, que é um jogador interessante, mas que ainda tem que se provar, e o Ryan, que é um cara muito promissor, muito jovem, né? Tem 18 anos, ele é mais novo que nós dois, por exemplo. E mesmo assim, ele tem uma perspectiva de evolução muito grande. Só que hoje, atualmente, ele ainda não é um cara que consegue desempenhar para ser relevante para o Vasco pelas pontas. E centralizado, ele tem a concorrência do próprio Verratti. E é um cara que ainda está buscando seu espaço no elenco. Tem também, né, o Jean Davi, né? Tá aqui como o Jean Menezes, que é um cara bem questionável. Você acha que a torcida do Vasco já não aguenta mais ver ele jogar muito? É um cara de seleção chilena, teve até uma boa passagem no México, mas desde que chegou no Vasco nunca se provou muito, enfim, não desempenhou muito bem como era a expectativa. E até um pouco curioso, um dos jogadores que a gente vai mostrar aqui, né, já dando spoiler, é chileno, mas a gente entra mais nesse tópico quando a gente chegar nele, para explicar o porquê que a gente não acredita muito nesse paralelo. E assim, dessa forma fica bem claro o que todo torcedor do Vasco já sabe, que é essa necessidade bem grande. O Garré ainda tem que se provar, é uma boa aposta, mas mesmo assim, a depender de quem vai seguir sendo o técnico do Vasco, porque eu tenho certas dúvidas se vai ser o Carille até o final do ano, e do esquema, o Vasco precisa de pontas que possam entregar outras características e até mesmo entregar mais futebol mesmo, esteja em um nível um pouco melhor. E pra gente começar... também a chegada, desculpa, Cauã, interromper, tem a chegada do Lloyd também, né, que é um cara bem fumaça, assim, mas também não vi muito dele, sendo sincero, mas o que eu vi, ele parece um cara também que não... Ele pode ser interessante, pode ser aquele cara que vai ali criar uma jogada ou outra, mas ele me dá muito a sensação de ser aquele ponta que às vezes irrita e às vezes tira uma jogada, um coelho da cartola, né? Então, enfim, acho que essa chegada ela pode agregar também, mas mesmo assim, o que a gente quer trazer aqui tem até algumas apostas, mas alguns jogadores que pareçam, pelo menos, que deem indicativo assim, para a gente que vai ter uma entrega, que vai ter uma entrega mais certa assim, de desempenho.
que cheguem para elevar o nível do time e do elenco, né? Antes de começar, eu gostaria de ressaltar que a gente achou jogadores de diversas ligas, né? Então, isso é interessante de saber que praticamente de qualquer lugar do mundo pode vir um bom reforço do time. Então, não porque o cara joga no Catar ou porque um cara joga, sei lá, no Egito ou na Alemanha, enfim, independentemente disso, tem jogador bom em todo lugar do mundo. E isso é muito importante porque, assim, como o Vasco não tem níveis financeiros muito, assim, não tá cheio da grana, algumas apostas dessas também vão ser trazidas justamente porque, assim, não dá para comprar só caras consolidados com a atual situação do Vasco financeiro. Eu acho que tem a palavra da moda aí, né, que é oportunístico. Então a gente tentou trazer muita coisa oportunística, alguns jogadores diferentes aqui, que eu acho que poucas vezes foram falados assim no contexto de Brasil, brasileiros e estrangeiros, e também, enfim, tentar trazer pontos que fortalecem também o porquê que ele viria, ou, cara, será que faz sentido? Então acho que o primeiro nome que a gente traz aqui já é alguém que talvez você vai olhar e falar, cara, da onde tiraram esse nome? Que Quem é esse bizarrice cara? é essa, né? Mas eu acho assim, começar falando, antes de falar dele, o Florianel Coman é um cara que é romeno, e se você olhar a Romênia, é um país também latino, e também é um país que, apesar de ser na Europa, ele tem alguns problemas que são parecidos com o Brasil. Então, não acho que ele ficaria com o pé atrás de vir. Enfim, acho que eles apreciam naquela região muito o futebol brasileiro. Pode ser uma aposta que faz sentido nesse contexto. Mas fala um pouco dele Sem aí, então. contar, sem contar que a língua também é relativamente semelhante, assim, né? Por serem duas línguas latinas, existe esse entendimento, assim. Existe bastante histórico de técnicos brasileiros de nem tão grande escalão, assim, que já foram treinar na Romênia, por exemplo. Então tem essa relação muito boa do futebol brasileiro, assim, com a Romênia. Antes, um ponto que eu achei legal, Claro. tem um super técnico romeno, Mircea Lucescu, que foi técnico do Shakhtar, que é fluente em português, né? Para treinar o Shakhtar, né? Que é cheio de brasileiro. Então, eu acho um ponto aqui interessante também de levantar, né? Tem essa relação aqui, não foi do nada essa relação. Mas fala lá. O Florinel, ele prefere muito jogar pela esquerda. Ele até consegue trabalhar pela direita, mas é um cara que realmente tem o seu melhor nível jogando como um ponta pela esquerda, justamente pela sua capacidade de chute com o pé direito, trazendo para dentro a bola e batendo para o gol. Ele tem uma capacidade de chute de média distância, isso é bem interessante, porque acaba decidindo jogos contra defesas que estão mais fechadas, que cedem menos espaço, assim, e colocam muitos jogadores dentro da área. E justamente por conta dessa batida que ele tem na bola, ele é um bom cobrador de faltas diretas, né? Então, tem sua meia dúzia de gols de falta na carreira e costuma acertar o alvo. É um cara que é bem interessante e traz essa característica da bola parada, mas que, como o Vasco tem já o Coutinho e o Payet, a depender do jogo, pode ser que ele não seja tão utilizado nesse sentido. Mas é sempre uma adição a mais para ter no elenco. E ele bate faltas de uma distância maior do que Coutinho e Payet costumam. Então, uma opção assim um pouco diferente. Outra coisa que me ressaltou bastante no jogo dele é que ele tem essa capacidade de conseguir trabalhar como um segundo atacante em determinados momentos para complementar um 9 mais fixo. E no caso, todos enxergam aqui o Verratti. E isso é bem legal. É um cara que tem uma capacidade de pressão bem alta, ele marca a pressão muito bem. E para finalizar, eu acho que ele rompe muito bem o espaço, ele temporiza bem as corridas. Então é um cara que se posiciona bem, sabe receber livre, sabe aproveitar o limite da linha de impedimento para conseguir fazer suas corridas. E é um cara que tem sua velocidade, um cara de seleção romena. Se eu não me engano, ele jogou a Eurocopa, mas a Nations eu tenho certeza que ele joga. E, assim, é um cara que tem todas essas características para complementar o time do Vasco, algumas coisas que
a gente não enxerga. É um cara rápido e que consegue criar superioridade pela ponta. Nessa fase um pouco futebol manager aí do futebol brasileiro, né? Você vê, por exemplo, o Sport contratando vários nomes interessantes, o Grêmio, né? Eu acho que ele é um nome que traz muito valor. Eu vejo ele como um cara muito técnico, assim. Então, ele é um ponta habilidoso, um ponta que tem capacidade de fazer linha de fundo, também tem capacidade de trazer para dentro, né? Como acho que a Calma trouxe um pouco. E ele é um cara que, assim, por que ele é oportunístico aqui, né? Que a gente trouxe? Ele está atualmente emprestado lá no Cagliari, né? E, enfim, até tem alguns jogos, não tem tantos jogos. E quando entrou, nos poucos minutos já conseguiu marcar um gol, enfim. Então, um cara que ele faz bastante diferença. Mas ele está emprestado até o meio do ano. E no meio do ano ele volta para o Al-Garrafa e a gente sabe como é que são a situação dos times árabes. Não está muito claro por que ele foi para lá. Aí o cara acabou de chegar, foi emprestado. Então pode ser que aqui exista uma oportunidade interessante do Vasco também almejar um empréstimo, às vezes até uma compra, até porque ele não tem um valor tão caro assim, se você olhar, talvez possa ser oportunístico nesse sentido, né? Lembrando que o Al-Garrafa, embora seja um time que tenha muito dinheiro, ele não é da Liga Saudita, né? Ele é da Liga Qatari, o que é bem relevante nível. Porque é um nível um pouco mais baixo, mas também é um nível de exibição muito menor, assim. Então, os caras que estão na Liga Saudita, muitas vezes querem se manter por ali, mas os caras da Liga Qatari muitas vezes para encher o bolso mesmo, claro, a gente tem que ressaltar isso, mas que, assim, não vão lá só para ter um time competitivo, assim. A competitividade lá é bem baixa. Sim, e aí você vê aqui que ele foi comprado por 5 milhões de euros, então não é um valor, assim, estratosférico, né? Então, eu acho que dá para pensar, até pela qualidade que ele agregaria. Deixa eu fechar essa propaganda aqui, né? Sendo bombardeado por ads. Pronto, fechei. Então, ele é um cara que seria bem interessante nesse contexto. E, assim, eu acho um ponto importante a gente trazer aqui. A gente não vai mostrar muitos lances dele, porque nenhum lance, na verdade, porque a gente tem um pouco de medo, né, de derrubarem o vídeo, coisa assim. Mas a gente se compromete a deixar aqui na descrição do vídeo, cara, alguns momentos, assim, alguns links que vocês podem ver e tirar suas próprias conclusões, tá? E vamos não só dele, como de todos os jogadores que a gente vai citar aqui, né? Porque para você ter a sua própria ideia mesmo. E eu acho que é legal ressaltar também a última coisa em relação ao Coman, que ele é um cara que explodiu um pouco mais tarde na carreira. Ficou muito tempo no Steaua e demorou para achar sua titularidade, achar seus minutos, assim. É um cara que, por exemplo, chegou no próprio Steaua em 2017 e só foi começar a ter seu principal destaque no futebol romeno em 2019. Então, assim, ele demorou um pouco para se adaptar, mas desde então, no Catar e na Itália, essa tendência se quebrou e ele é um cara que já começa a chegar e fazer a diferença, impactar nos jogos. O outro nome que a gente trouxe aqui, né, a segunda opção, seria o Jean-Luc Dompe. Ele está na segunda divisão alemã, jogando no Hamburgo, né, um time super tradicional no futebol alemão. Enfim, eu acho que depois eu passo a bola para o Gorila falar um pouco mais sobre ele, mas eu acho que um ponto interessante é que ele é um cara que entrega muitos números, né? Então, se a gente for ver aqui nesse ano, ele tem 21 jogos, né? Já tem 6 gols e 7 assistências, então, cara, super participativo. Apesar de ser a segunda divisão alemã, ela ainda tem algum nível ok, assim, de futebol, tem boas equipes que aparecem ali, óbvio, abaixo da Bundesliga A, né? Mas, enfim, ainda assim, não deixaria de ser um jogador interessante, que joga num nível razoável. Você pode ver que o valor de mercado dele é baixo aqui. E, enfim, eu acho que, apesar dele ser francês, apesar dele estar indo bem num time aí europeu, eu vejo que não tem mais tanto mercado para ele em clubes maiores, né? Porque ele tem 29 anos, enfim, é da seleção francesa, então ele não tem muita chance de ser convocado, né? E, enfim, por mais que ele atue bem nesse mercado, vamos botar assim, um pouco mais alternativo, ele acaba não tendo espaço, e pode ser que ele almeje vir aqui para o Brasil, ser amigo aí do Payet, né, outro francês, um cara que ajudaria ele na adaptação, e acho que o Gorila aí pode falar um pouco mais dele jogando, né?
É bem interessante ressaltar também, antes de falar só do aspecto do jogo dele, que, assim, embora seja a segunda divisão da Alemanha, eu não sei se vocês sabem, mas a segunda divisão da Alemanha é a quarta liga europeia que mais tem público nos estádios, por exemplo. É provavelmente a melhor segunda divisão do planeta. Então, assim, é bem. É um nível bem alto, assim, em termos de competitividade. É, eu diria que até superior à segunda divisão brasileira, assim. Então, um cara que se destaca muito e é o craque da segunda divisão brasileira, a gente normalmente tem espaço para ele num time de Série A que tem as pretensões de ficar no meio de tabela, talvez beliscar uma vaga na Libertadores, enfim. E ele é realmente, até agora, um dos principais jogadores da segunda divisão, melhor ponta, sem dúvida nenhuma. Joga pelas duas, mas esse ano, principalmente, acabou jogando muito mais pela esquerda, e isso já é uma característica diferente do que o Coman, por exemplo, porque ele era destro. O Dom P, ele é um cara mais ponta clássico, assim, de levar para a linha de fundo, faz bastante aquela faixa muito colada mesmo, a linha lateral. É um cara de bastante velocidade, se infiltra relativamente bem, assim, É na incisivo, área. né? Sim. E tem uma coisa de criação de jogada que é bastante interessante. Ele muitas vezes cria suas próprias chances, assim, por meio de drible ou por meio de. Ele é um cara que consegue fazer fintas muito bem, né? Aquilo de driblar com o corpo. Então, é sem dúvida nenhuma um nome interessante, até mesmo pelo valor que, na minha opinião, parece estar bem em conta. E aqui o contrato dele também vence no meio do ano, né? Então teria também essa janela oportunística aí de tentar trazer ele, tentar convencer ele a jogar no Brasil. E, sendo bem sincero, não acho que hoje a Série B, a Bundesliga 2, ela seja tão competitiva assim em salário. Por mais que seja na Europa, hoje o futebol brasileiro, pelo menos nesse último ano, ele conseguiu alcançar um patamar salarial bem, bem interessante aí, bem atrativo para alguns jogadores. Você vê vários nomes saindo da Europa e vindo jogar aqui, nomes que recentemente a gente não esperaria, né? O Brasil virou um FM, assim, do futebol mundial, então, assim, se a gente consegue trazer um Bolasie da vida, a gente com certeza consegue trazer um Dom P, por exemplo, Exato. em termos de caras mais alternativos, assim. E só para ressaltar mais duas coisinhas, eu vi o jogo mais recente dele antes da gravação desse vídeo, que no caso foi contra o Kaiserslautern, e ele foi muito bem, ele desempenhou bem. Não foi o destaque da partida, o destaque foi o centroavante do Hamburgo, mas assim, ele é um cara incisivo e que tem muito a acrescentar. Outra coisa que é bem importante falar é quantos minutos ele consegue fazer por jogo. Ele praticamente todo jogo costuma ser substituído. Isso é importante porque ele é um cara que dá muita velocidade, ele entrega um outro ritmo quando a bola cai no pé dele, mas que tem um fôlego que deve ser considerado. Sim. Vamos para o próximo? Bora pro próximo. Bora para o próximo, então. Deixa que vou ser sincero que me surpreendeu muito. E, assim, é um cara que eu achei muito interessante, assim, um ótimo jogador. Que é o senhor Christian Espinosa. Hoje joga aí na MLS, né? Joga num time que é um dos piores times da MLS hoje, né? Não é tão relevante, o São José Earthquakes. Se não o pior, assim. Bem... Mas apesar disso, ele é o cara que é talvez o mais diferente ali do time dele e que parece ter algumas valências bem interessantes. Então, assim, esse aqui seria mais fácil, né, de entender o porquê que ele está nessa lista. É um argentino, a gente tem buscado aí jogadores na Major League Soccer recentemente, está com valor aqui de 5 milhões de euros, que não é tão baixo, não é tão alto, mas é razoável. Mas o que eu vejo é que a Major League Soccer ela é uma liga muito racional quanto às decisões, né? Então, eles não se apegam muito a abrir mão de jogador quando faz sentido ali no contexto, e enfim, e eles podem talvez fazer uma mudança mais transformacional no time com essa saída. Então, acho que dependendo aqui da proposta pode ser interessante,
já vou pular um pouco aqui as etapas. Ele vence o contrato no meio do ano, mas ele tem uma opção de extensão do clube, se não me engano, por mais 1 ou 2 temporadas. Até tem aqui, por mais um ano, e tem a possibilidade de extensão do clube, o que pesa positivamente, né? Porque fragiliza o clube na negociação. Um ano a mais, né? Ele pode muito bem passar esse um ano e sair de graça. Então, enfim, eu acho que de destaque aqui é um pouco disso. Não sei se o Cauã quer comentar um pouco do futebol dele aí, depois eu complemento. No jogo mais recente da MLS, que até então é o único jogo que teve no ano, ele deu 2 assistências na vitória do San José, que é o time dele, por 4-0 contra o Real Salt Lake, que é outro time que tem alguns problemas também, mas sem dúvida nenhuma ele foi o cara da partida, o melhor jogador, e é bem relevante ressaltar isso, porque foi há pouquíssimos dias atrás. Você conferir a data exata, foi no dia 23, ou seja, ontem, em relação à gravação desse vídeo. E é um cara que tem suas qualidades, assim, de poder trabalhar muito como um cobrador de bolas paradas. Isso é interessante. Não diretas, mas indiretas. Ele é um bom cruzador, vamos dizer assim. O Vegete aí. O Vegete pode se beneficiar muito disso, mas eu acho que depois na lista ainda vai ter um cara que tem mais ainda essa característica. Mas o Espinosa trabalha um pouco por dentro, chegando próximo da área, mas ele pouquíssimo entra nela. Ele pouco se infiltra. Ele é muito mais o cara que vai chegar naquele espaço próximo à linha de fundo, entre a área e a linha lateral, para conseguir achar uma chance via cruzamento rasteiro ou no alto, um cruzamento clássico, mas também, quando ele pode, ele traz para dentro essa bola para conseguir a achada. E ele tem essa capacidade de achar passes, o que é um pouco mais difícil para um jogador destro jogando pela direita, né? Então, assim, ele tem capacidade de usar a perna esquerda, ele usa bem, e nisso favorece muito que ele consiga aproveitar esse espaço ali um pouco pelo lado direito da zona 14, na entrada da área. Ele tem esse passe em infiltração, essa criatividade, o que é bem difícil para um cara que não tem o pé trocado. Um ponto que eu vi também, que é interessante, é que ele tem um drible curto também, né? Meio, não sei se de futsal, assim, mas ele consegue sair de algumas situações, assim, mais de um lateral pressionando bem com essa habilidade que ele tem. Então, eu acho que isso também favorece muito ele limpar o jogo, muitas vezes, e por isso que ele é um cara que é muito assistente, né? Porque muitas vezes ele consegue achar espaço e consegue achar ali um companheiro em uma condição melhor e, enfim, criar a partir disso. E isso é muito legal, realmente, porque assim, ele tem os 2 âmbitos da assistência, né? Tanto o cruzamento, a bola mais lateralizada, quanto a centralização de jogo. E isso do espaço reduzido dele é realmente um grande destaque. Boa. Então, também não vamos estender tanto, acho que vocês podem ver um pouco mais aí no vídeo que a gente deixar nos comentários, não, né? Na descrição aqui do vídeo. E, enfim, ver se a gente está viajando, se realmente é um cara interessante, porque, assim, você bem transparente e me impressionou muito ver esse cara jogar, achei ele bem diferente, assim, tem um potencial legal de desempenhar no futebol brasileiro. Mas vamos lá. E a MLS vem trazendo uns caras assim, né, Sim. que tem bastante destaque, que são interessantes por determinadas características. Sim, exatamente. E agora a gente vai entrar num outro nome que eu acho que talvez não é o preferido aqui da lista, mas que tem algumas valências também que podem ser interessantes. E aí a gente resolveu trazer ele, então, por ele não ser um dos mais interessantes também, eu acho que a gente não vai se estender tanto, mas é o Lourenço, ele está hoje lá também nas Arábias, aqui no Emirados Árabes. Ele tem até uns números legais, né? Então tem ali seus 4 gols e 2 assistências nessa temporada. E, enfim, ele tem um valor de mercado baixo de 2,5 milhões de euros, o que pode ser acessível, né, para o Vasco aí como uma opção. E a gente não tem informação de contrato dele, né, o que dificulta um pouco entender o quão oportunístico seria,
se vai precisar abrir um pouco mais o bolso ou não aqui. Mas, enfim, quer falar um pouco o que você achou dele? Antes eu só queria ressaltar, assim, que o atual momento da carreira é o melhor, pelo menos em termos de valor de mercado, assim, ele se valorizou bastante recentemente, depois de ter passado por vários mercados em que ele não deu muito certo. E que eram Por competitivos, exemplo, né? Mais do que o atual. como por exemplo, ele já chegou a jogar aqui no Brasil, chegou a jogar a primeira divisão com a Chapecoense, chegou a jogar Campeonato Gaúcho com o Brasil de Pelotas, chegou a, enfim, disputar a primeira divisão portuguesa com o Gil Vicente, mas ele nunca realmente teve um grande destaque antes do atual time dele, no Emirados, que é o Khor-Fakkan, eu não sei nem pronunciar direito, mas é um cara que explodiu muito recentemente por lá, distante do grande público, então tem sempre essa ressalva. Uma coisa que dá para falar dele é que ele bate muito bem pênalti. Eu vi alguns lances de aproveitamento dele, isso é realmente uma questão interessante. Não sei se é algo que o Vasco necessita tanto assim, mas, enfim, nunca é ruim ter um cobrador a mais. A Copa Só do Brasil que, aí. é, quando você tem que bater 5, 6, 7 pênaltis muitas vezes, acaba se tornando uma coisa bem relevante. O que eu queria trazer mais dele eram as chances perdidas. Eu acho que ele perde algumas chances que, assim, não tanto em quantidade, mas ele é um cara que às vezes tira uma finalização da cartola, um chute muito bom, um highlight, assim, realmente interessante, mas tem umas chances bastante claras que ele acaba deixando de converter. E isso, para um time que tem essas pretensões do Vasco de fazer um campeonato tranquilo, pode comprometer bastante essa, essa idealização de campeonato. E, além disso, eu também queria ressaltar que ele não é um cara que cria tantas chances assim dos próprios pés. Então, como a gente tinha falado do Dom P e dos outros dois nomes, ele não é um cara que cria suas próprias chances tanto assim. Ele depende muito mais de um contexto que possa acioná-lo. Eu acho que, assim, concordo que ele é muito highlight, né? Então, ele é um cara super irregular. Ele vai ter momentos que ele vai fazer uma jogada que vai chegar o Cristiano Ronaldo e outros que, enfim, ele vai decepcionar um pouco ali na entrega do que você espera ali, da expectativa que você tem. A gente trouxe ele como opção muito pensando no contexto geral, né? Por ser um cara barato que pode te entregar alguma coisa, mas, de fato, dentre as opções que a gente levantou aqui, ele, enfim, ele talvez não seja a ideal aqui para o Vasco, mas às vezes num valor muito oportunístico, o cara chegando de graça, ele pode estar ali no elenco e ajudar num contexto mais específico. Aí vale falar que ele pisa bastante na área, né? Para ser Sim, justo, bastante. ele é um cara que tem essa valência de conseguir. Até por isso, às vezes, ele não tem esses números tão inflados assim, porque ele não chega tanto à linha de fundo, por exemplo, para cruzar e conseguir uma assistência, ele consegue infiltrar mais na área. E é do jogo dele. Por isso, até desses números. Mais gols que assistências também, né? Então, cara mais que talvez apareça ali dentro da área e pouco como o criador mesmo de jogo. Mas vamos aqui para a próxima, acho que não vale estender muito nesse nome, que não é um cara também que é dos melhores que a gente vai trazer aqui. Que brilha os olhos, né? Pois é. E agora a gente vai trazer um que talvez, muito pelo contrário, né? Que tem impressionado bastante. Talvez seja até difícil, daqui talvez seja mais difícil de conseguir trazer para o futebol brasileiro, né? Porque é um jogador aí que vem tendo bastante destaque, né? Que é o Léo Chienza. Ele é brasileiro e luxemburguês, então ele é que nem eu, também tenho dupla cidadania com Luxemburgo, meu primo aí. Então, enfim, tem tido bastante destaque lá na Bundesliga Série A agora, né? Na primeira divisão da Bundesliga, com 3 gols e 2 assistências, mas mais do que isso, né? Um cara que vem sendo muito participativo nos jogos lá do Heidenheim, né? Então, ele é um cara que tem chamado a atenção, né?
Ele é muito bem quisto até na Europa, inclusive. Por exemplo, teve um dia desses que eu vi no Twitter uma thread falando sobre o quão ele é subvalorizado e o quão ele é um jogador de time, assim. Porque ele não te entrega números em termos de gols e de assistências, mas é um dos pontas do mundo que mais entrega chances criadas por jogo, sendo XG e XA. Ele é um cara que teve seu destaque tardio, né? Por exemplo, ano passado, na temporada passada, ele fez pelo Ulm, da terceira divisão, e foi o craque da terceira divisão alemã, e por isso ele conseguiu saltar a Bundesliga 2, foi direto para o Heidenheim, e no Heidenheim se tornou o principal jogador do time, nesse momento, principalmente. Ele é um cara que, por exemplo, já foi equipe da semana da Bundesliga 2 vezes, tem seus 3 golzinhos, mas além disso, ele é um cara que cria grandes chances com bastante facilidade, assim. Vem de uma ascensão bastante meteórica. Um destaque dele é a bola parada. Ele tem uma bola parada muito forte. Ele é um armador de jogo. O controle de bola dele é bem interessante. E uma coisa que é muito rara, mas muito rara mesmo no futebol, é a ambidestria. E não é aquela ambidestria que a gente fala de, tipo, tal jogador é ambidestro. É tipo, o cara que realmente tem um completo domínio com as duas pernas, assim. Nível Dembélé, assim, da vida. Você lembra daquela entrevista, né, que o cara pergunta, você bateu com a esquerda, mas, pô, você é destra. E, não, mas eu prefiro bater com a esquerda. Ele é esse nível, né? É nesse nível de ambidestria. Óbvio que não é nesse nível de jogador, né, porque, enfim, o Dembélé tá muitas casinhas acima do Léo Chianza, mas esse fator em específico é relevante de ser ressaltado. E é um cara que fez a carreira inteira por lá, na Alemanha. Ele chega de times, fez base no Schalke, ele participou de times que são, assim, semi-profissionais por muito tempo, que são os times que jogam a quarta divisão, por exemplo, um time sub-23 do Schalke, que foi o caso dele, até que ele teve seu espaço no Ulm e aí sim conseguiu brilhar. Dentro do contexto do Ulm, ele era um cara que não só trabalhava como ponta, mas ele conseguia ser um meia. Muitas vezes ele te entregava recomposição defensiva bem significativa, assim. Então, um cara que consegue voltar para marcar e mesmo assim estar presente no ataque. E ele ganhou seu espaço no Heidenheim, vindo da terceira divisão, se tornou o principal jogador deles na temporada, pelo menos para mim. E é muito bem falado, é um cara que cria chances com bastante frequência e tá fazendo hora extra no Heidenheim, para ser sincero. E aqui eu acho que um ponto muito relevante para essa discussão é que ele é um cara de 26 anos, né? Então ele ainda tem mercado europeu, por ter uma idade boa, tá performando bem numa primeira divisão europeia. Então aqui, cara, se o Vasco for atrás dele, vai competir com alguns clubes ali de primeiro escalão, pelo menos na Alemanha, né? Então talvez possa vir um próprio Leverkusen, um próprio Borussia, né? Atrás de um jogador desses. Outros ali, né? Talvez um Freiburg, enfim, Eintracht Frankfurt, times que são mais poderosos, né? Não necessariamente para ser titular, mas até para ser uma opção. E eu diria que esse valor de 3 milhões de euros vai ser impossível pagar só isso neles. Eu diria que, no mínimo, uma transferência dele envolveria o dobro do dinheiro, se for assim. Até porque o contrato dele só acaba em 27. Então isso é bem interessante de ressaltar. Mas, a depender de um projeto bem interessante... Baita a visão dos olheiros, né, do Heidenheim aqui, né? Os caras... Com certeza. O Frank Schmidt não brincou em serviço, não. Eu abri até aquele levantamento que eu tinha comentado. Ele é um dos jogadores nas ligas europeias que mais cria XA, né? São expected assists, as assistências esperadas por 90 minutos nas ligas europeias, e mais contribui para que essas chances virem gols. Por exemplo, ele está
muito próximo ali de caras como o Cherki, que vem fazendo uma ótima temporada no Lyon, Francisco Conceição, o Baená do Villarreal, que é um cara que tá destruindo na La Liga. Então, assim, ele tem muito a entregar. Claro, a gente não tá comparando o jogador, mas, assim, ter um cara que tem essa participação é muito interessante. Bom, acho que a gente já falou bastante dele. Vamos para o próximo nome aqui da nossa lista. Bom, Léo Xu teve aí bons períodos jogando pelo Grêmio, talvez não como ele evoluiu agora no Dallas, né? O Dallas também é um time da Major League, é um time melhor do que o São José Earthquake, né, que a gente falou agora há pouco, mas ele vem sendo bem participativo, vem tendo bons jogos, vem chamando a atenção lá na Major League Soccer, e também pode ser um cara interessante aí, brasileiro, não está com valor muito alto, é óbvio que isso daqui não tem nenhuma garantia, mas é um jogador aí que, enfim, não jogou a primeira partida ainda, mas ano passado fez um bom torneio, e eu acho que poderia agregar bastante valor aí ao time do Vasco, caso ele chegasse, né, para compor, além de que o contrato dele também termina no final desse ano. Então, além disso, se, por exemplo, esse problema se mantiver para o ano que vem, nós torcemos que não, até pela essa lista, mas caso esse problema se mantenha, ele já se torna uma opção viável para uma próxima janela, sem ser a do meio do ano de agora. E ele é um cara que direto nos comentários de vários programas esportivos aí aparece, principalmente atrelado à sua empresa de passeios, né, que é um... Porra, não dá. Vira e mexe, acho que o Baldassi já caiu uma vez nessa, mas ele é um jogador, eu acho que assim, falando dele como característica, né, ele é um cara bem incisivo também, né, muita velocidade, vai para cima, um ponta bem que geralmente puxa a jogada para a ponta, é um cara que eu acho que no contexto de jogo ele pode ser bem favorável, e até talvez seja titular no time do Vasco, sendo bem sincero, né. Porra, não tenho maturidade de falar dele, foi mal. Eu ia começar a falar. Vamos passar para o próximo. Então é isso. Bom, acho que em geral do Léo é isso. Vamos para o próximo nome aqui, que, enfim, a gente também tem que dar celeridade para o vídeo não ficar tão longo. Mas vejam depois aí nos comentários e na descrição do vídeo um vídeo sobre os melhores momentos dele. E, enfim, digam o que vocês acham desse nome. E agora a gente vai para o próximo nome, que é o senhor, um segundo, Everton. Eu acho que eu até comi um pouco aqui a largada, né? Mais rápido do que botar na tela, mas enfim. Everton é um jogador aí que está no mercado mais alternativo, né? A gente tem visto alguns movimentos olhando mercados alternativos. O Flamengo foi buscar o Juninho lá no Karabag, o Botafogo foi buscar o Juan Cruz lá no Ludogorets, que, enfim, não está tão bem, né? Eu acho que ele foi bastante criticado ultimamente, mas querendo ou não foi um movimento. Mas você viu vários desses movimentos aí nos últimos anos e eu acho que tem cada vez mais feito os scouts abrirem os olhos, né, para observarem jogadores de mercados mais alternativos, porque, de fato, tem muita gente boa e vários times europeus, eles crescem muito olhando para esses mercados e trazendo gente, né? Então, o Everton, no caso dele, você pode ver aqui que ele é capitão do time dele, então não seria um cara tão fácil de convencer o Banik Ostrava, né, a ser vendido, mas ele vem tendo aí boas temporadas sucessivas e vem se tornando cada vez mais o destaque no time deles. Já tem 28 anos, né, então pode ser que faça sentido na cabeça dele uma volta para o Brasil, ainda mais para jogar num time tão relevante, né, quanto o Vasco. Se a gente olhar aí o ano dele de essa temporada, né, então ele tem 11 gols e 3 participações em assistência. Então, um cara que também muita produção ofensiva, né? Enfim, acho que o Gorila pode se aprofundar um pouco mais, mas é um cara que tem seu valor, talvez não seja uma certeza, né? Porque está jogando numa liga um pouco mais fraca, mas que pode surpreender.
Sem dúvida, sem dúvida. E assim, comparado à Liga do Azerbaijão, a Liga Tcheca é muito mais competitiva, porque os times dela são relevantes a níveis mais baixos de Europa League, Conference League, por exemplo. Acho legal do Everton ressaltar que, embora aí no Transfer Market esteja dito que ele faz as duas pontas, ele fez carreira no futebol tcheco, chegou lá na temporada 18-19, mas ele realmente começou a se destacar quando ele deixou de trabalhar como ponta direita e virou um ponto esquerda. Ele começou a ter mais minutos pela esquerda justamente pela capacidade que ele tem de chegar à linha de fundo. Ele é um cara que tem um cruzamento bem legal, embora não seja a sua principal valência. Eu diria que a grande característica do Everton é realmente o passe dele e as suas bolas longas, assim. Ele tanto receber quanto colocar bolas longas para os seus companheiros. Ele é muito bom nisso, em inversões faz bastante também. E é um cara que, assim, começou a se tornar um grande jogador a nível nacional justamente por essa mudança de posição. Então, novamente, um cara que tem a característica de conseguir trabalhar a jogada mais pelo canto, mas que também consegue trazer para dentro, tudo pela esquerda. E eu acho que tem um ponto também, ele bate bem de fora, né? Eu vi alguns gols dele, assim, batendo de fora, ele chega bastante na área. Eu acho que isso ajuda, né? O grande número de gols que ele tem ali nessa temporada. Mas ele é um cara que vem surpreendendo, é uma aposta que faz sentido, assim, né? E eu acho que essa característica, né, de ter essa bola longa, de ter essa qualidade de passe, é algo que é muito importante para o Vasco, né? Porque a gente sabe, hoje o time do Vasco ele não é excepcional, ele tem ali boas valências, tem bons jogadores, tem jogadores extraordinários, mas que já estão numa fase de carreira que talvez o físico não consiga fazer com que eles desempenhem o seu melhor estado, né? Mas ter um jogador que tem essa capacidade de passe, eu acho que consegue fazer com que, em alguns contextos de jogo, que o Vasco precise, por exemplo, jogar um pouco mais fechado e tentar uma bola longa, ele consiga achar talvez um outro ponta, ou até mesmo o Vegete, um pontinho ali na frente, para, enfim, ter uma jogada criar uma jogada interessante, um lance ali de perigo, surpreendendo um adversário que vinha mais para cima. E vale o destaque que, assim, no campeonato atual, o campeonato tcheco, ele já tem 31 partidas, são 14 gols, 14 vezes seleção da semana. Ele é o principal jogador do atual campeonato tcheco e no campeonato, desculpa, do campeonato tcheco passado e do retrasado, ele foi também um jogador bem importante. Até o momento, no atual, são 11 gols em 21 partidas, então assim, é um cara que está se tornando cada vez mais artilheiro, muito bem com o chute. A condução nem tanto, mas ele chuta muito bem com as duas. Isso é interessante também, porque é difícil de prever por onde ele pode ir. E ele tem também um fator bastante relevante, que é a alta minutagem dele competitiva durante os jogos. Então ele só sai do jogo realmente, muitas vezes quando a partida está decidida, ele costuma fazer 90 minutos na grande maioria dos seus jogos. Então isso é mais uma característica positiva, porque ter um cara que vai estar atrapalhando a defesa adversários 90 minutos é muito interessante para você não ter que gastar uma troca. Ele é capitão do time dele, não por menos, né? Então, acho que um outro ponto importante aqui, lembrando, é que, cara, você olha aqui nível campeonatos europeus, né? Aqui na Conference League, ele tem também, 4 jogos, 2 gols e 3 assistências. Então, mesmo quando é um desafio fora ali da República Tcheca, ele consegue desempenhar bem, consegue entregar números interessantes. Então, é um cara que vem se destacando. E assim, já tem uma idade avançada, né? 28 anos, não tão avançada, mas acho que avançada para ir para um time talvez tão expressivo a nível europeu. Talvez ele até consiga ir para algum time intermediário ali, de alguma liga mais forte, mas dificilmente vai ter um super destaque ir para um time assim muito competitivo, que vai aparecer tanto no futebol
que a gente costuma assistir mais, né? Então, acho que ele pode ver com bons olhos voltar para o Brasil, consolidar o nome dele aqui, um cara que foi muito pouco conhecido aqui no Brasil, quem sabe jogar num time de massa, um time grande, ele consegue, talvez, né, mudar um pouco esse patamar dele no nível Brasil. Até porque ele fez isso na República Tcheca, né? Chegou lá totalmente desacreditado, em 18, 19, e Sim. chegou a se transferir para um time grande, de uma equipe de menor expressão, e a partir daí virou o capitão desse time. Então, assim, Sim. é um cara que vem desse crescimento realmente na carreira. Sim. Bom, a gente já falou bastante dele, vamos aqui para o próximo nome. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. E esse é um nome que eu particularmente acho bem interessante e que eu acho que seria muito acessível pelo mercado em si. Né? Então, compartilhei aqui já, Gorila botou aí na tela para a gente. Ariel Uribe, cara, joga aí no campeonato chileno. A gente sabe que o campeonato chileno não é o campeonato mais competitivo que tem. Mas ele é um cara assim, que vem de uma temporada extraordinária pela União Espanhola. Ele ajudou a União Espanhola a ficar, se não me engano, na 4ª posição no chileno, e é um time de menor expressão, olhando ali o campeonato chileno. E ele vem entregando, cara, jogos extraordinários. Eu já vi bastante coisa dele, porque ele é um cara que eu estou acompanhando assim desde o final do ano passado. E eu acho que ele pode surpreender bastante. Ainda tem uma idade muito boa, 26 anos. A União Espanhola dificilmente vai conseguir segurar ele se um clube maior vier. Então, dificilmente a União Espanhola vende um cara por mais de 3 milhões de euros, por exemplo. Só que por assim, uma promessa que se destacou muito em alguma competição para eles conseguirem. Então, aqui é uma oportunidade muito boa de trazer um cara competitivo, que já está aqui na América do Sul, bem barato, super barato, com uma idade boa, e que tem, assim, para mim, um match muito bom com o jogo do Vegete, porque uma coisa que ele tem como característica é que ele consegue criar muito pela ponta, principalmente a ponta direita, enfiando bolas altas, assim, ou até cruzando, e assim, cara, estão infinitos gols, aí vocês podem ver aí nos melhores momentos dele, mas são infinitos gols que é ele, na ponta, vai, alça uma bola na cabeça de algum atacante, sai o gol. Além de também ele ser um cara que finaliza bem, um cara que cria bastante, ele mesmo faz alguns gols. Então, é um cara que eu acho bem interessante aqui. E aí, antes de passar a voz aí para o Gorila, só para quebrar em paralelo, né? Que com certeza vão falar, não, já tem aqui o Jean Davi, seleção chilena, como que esse cara que nem é titular do Chile ou mal é convocado vai chegar aqui e ser melhor do que ele? Cara, contexto de seleção sul-americana, é muito difícil da gente ter uma clareza sobre o porquê que o cara é convocado, porquê que ele não é muita opção de treinador. E o maior exemplo disso é que hoje um dos laterais direitos mais hypados da América do Sul é o Martirena, que está lá no Racing, né, campeão da Sul-Americana, agora fez um grande jogo contra o Botafogo, e você vê o Twitter, né, todo mundo falando, nossa, esse cara tem que vir para o futebol brasileiro, tem que vir para o meu time. Ele não é convocado e o Varela, que é reserva no Flamengo, é convocado. Então, enfim, não acho que isso seja um parâmetro aqui. Se você olhar o jogo dele, eu te garanto que você vai ver que ele tem muita valência aí para o time do Vasco, passando bola aí para o nosso Gorila. E a gente tinha até comentado que ia ir um cara que tinha um match maior ainda com o Verratti. Esse cara é o Uribe, e ele tem essa capacidade, assim, até fora do padrão mesmo, de conseguir cruzamentos e armar jogadas pelo alto, inversões, esse tipo de coisa, o que poderia dar muito certo no time do Vasco, justamente pelo aproveitamento do Verratti de cabeça, que, assim, é um negócio inacreditável. Eu acho que ele pressiona bem, assim, ele tem uma capacidade de pressão e de marcação bem interessante para um ponto. E a gente pode falar também do posicionamento dele, porque ele consegue receber muitas das vezes a bola assim num espaço livre, consegue se desmarcar muito bem. Em contrapartida, ele cruzar muito bem, as bolas aéreas são um problema para ele receber, no caso, até porque nem é tão alto assim, tem 1,75. Mas tem o fato também dele conseguir trabalhar por dentro, assim como vários dos outros nomes que a gente trouxe aqui,
é um cara que tem essa capacidade, ele cruza com os dois pés. Isso é bem legal, porque ele tem uma capacidade de cruzar antes de ultrapassar a linha da área. Então, ele cruza às vezes cedo, o que dificulta para o lateral de impedir esse cruzamento, interceptar essa bola. Então, a gente pode falar bastante dessas características em específico do Uribe. Sem contar que esse sim faz as duas pontas, muitas das vezes, e ele é um cara que também joga 90 minutos várias e várias vezes. Estamos trazendo caras que são mais apostas, assim. A gente vai continuar basicamente da onde a gente tinha parado na mesma tônica, assim, basicamente. A gente vai começar falando de um cara que tem uma passagem bastante recente aqui no Brasil, é o Caio Vidal, que está no Ludogorets, e jogou no Internacional e no Bahia, aqui é revelado pelo Inter, tem destaques na Copinha, tanto destaque individual como ele chegou bem longe com o Inter. Qual que foi o resultado mesmo daquele Inter? Ele foi campeão, se não me engano. Foi campeão? Foi Enfim, campeão. é um cara que chegou longe na Copinha, foi subaproveitado no Inter. Na Europa deu uma amadurecida bem legal. É um cara que apresenta bons números e apenas 24 anos, né? Então, um cara que ainda é novo, faz 25 só no final desse ano. E é um cara bem interessante, porque ele joga nas duas. Disputa, querendo ou não, alguns jogos relevantes assim no futebol europeu, embora o Ludogorets não seja um time nem de primeira nem de segunda prateleira. Tem números bons, o Yuri vai citar aqui agora. Eu acho que o Caio é uma opção, assim, antes de que critiquem, né? Reforçando aqui, seria mais uma aposta, é difícil prever como que um jogador que vem aí do Ludogorets, do futebol búlgaro, vai performar no futebol brasileiro, mas ele é um cara que tem os números consistentes lá, e enfim, até atuando em alguns jogos dos europeus, ele acaba ali participando de um gol ou outro, então, querendo ou não, acaba tendo um enfrentamento maior. E um ponto, né, que a gente até debateu aqui antes é que, de fato, ele é um cara que joga nas duas, né? Então, quando a gente estava até conversando antes de gravar o vídeo, a gente falou, pô, mas ele é ponta esquerda aqui, no outro a gente viu que ele era ponta direita, e é difícil até definir, porque você olha assim, pelo menos no ano passado, se eu não me engano, nessa temporada, perdão, ele jogou mais na direita que na esquerda. Então, é um cara aí que poderia fazer os dois lados, é uma opção interessante, como o Gurila antecipou. Teve uma passagem recente pelo Brasil, que teve bons momentos, né? Acho que foi subutilizado. Não sei também muito a impressão que a torcida do Inter tem, mas eu acredito que seja muito nessa linha de que tinha um talento bruto ali que não conseguiu lapidar Se para. desenvolver. Pronto, exato. E nessa temporada, por exemplo, como vai estar o mapa de calor na tela, o meu eu do futuro vai deixar na edição, o cara jogou um pouquinho mais pela direita, mas assim, completamente versátil, faz as duas Uhum. pontas. E isso é interessante porque a característica muda, né? Quando ele tá jogando pela esquerda, é um cara que traz para dentro, assim, e tenta construir mais finalizando, batendo na entrada da área, enquanto quando ele joga pela direita, ele tem a característica do cruzamento e se torna um pouco mais de amplitude. Mas dos dois jeitos ele funciona bastante. E em alguns momentos bem esporádicos, assim, eu vi que no Ludogorets ele já jogou até de ala. Então ele ajuda defensivamente, mas é um cara que seria uma aposta bem interessante para um time como o Vasco. O valor de mercado dele não é tão grande assim. Não é muito difícil de imaginar que possa se conseguir um empréstimo, por exemplo, ou um acordo nesse sentido, com opção de compra. O contrato dele não vai muito longe mais, vai até o meio de 26, então tem um pouco mais de um ano sobrando, o que facilita qualquer negociação, porque deixa o clube dele menos blindado, né, nesse caso. Então, cara, uma aposta interessante que já tem passagens pelo Bahia e pelo Inter, e pode ser interessante para o Vasco. Um lance interessante que representa um pouco o que você disse, né, dele jogando na esquerda, em 2022, né, no Campeonato Brasileiro, ele quase fez um gol contra o Corinthians pelo Inter,
justamente cortando para dentro e batendo de fora da área. Ele chutou na trave, né? Um lance que a gente até viu aqui quando a gente estava pesquisando material sobre ele, para, enfim, entender melhor sobre o jogador. E um outro ponto que eu acho legal trazer, Gorila, que, cara, aqui a gente vê esse valor de 3,5, mas se você olhar, o Inter vendeu ele por 1,6 milhões de euros. Então, aqui pode ser que ele venha até mais barato do que esses 3 milhões de euros aqui que o Transfer Market ele dá como valor. Porque isso é mais uma base, né? Conforme o Sim. contrato vai acabando, essas coisas, os valores vão se alterando. Sim. Mas ele é o primeiro nome dessa lista de apostas. E o próximo também tem uma passagem bastante recente no futebol brasileiro, que a gente vai estar Eu vou falando botar ele aqui. aqui na tela pra gente. E a gente está falando de um ex-Flamengo agora, nesse caso, já jogou no futebol carioca, que é o Guilherme Bala. E não se iludam pelo que ele era no Flamengo, pelo jogador que ele era no Flamengo, até porque ainda era muito novo, mas já se desenvolveu bastante jogando no Emirados Árabes. E agora tem até outra característica, e jogando por um lado diferente que ele fazia no Flamengo, do seu início de carreira ali, porque ele jogava pela ponta direita, hoje em dia só ponta esquerda, por uma característica de trazer para dentro para finalizar. Então, ele é um cara que tinha essa valência já da finalização e ampliou bastante isso. Agora, jogando por lá, é um ponta que tem bastante gol, tem conseguido dividir o protagonismo da equipe, vem de um histórico recente muito bom. Desde junho do ano passado, ele tem se tornado um dos principais jogadores de todo o campeonato catarinão dos Emirados. E é provavelmente o principal time do Jabal Al-Ali Dubai, que é um nome bem difícil, inclusive. Na temporada passada foram 6 gols em 1.200 minutos, o que dá uma média bem interessante ali, de quase meio gol por jogo, 90 minutos, quando ele ainda não era titular absoluto da equipe. E agora, quando ele se consolidou e tem assim, influência bem maior no time, já são 15 jogos, 3 gols, mas ele se tornou um cara mais participativo, dando 6 assistências. Falando basicamente só de números por enquanto. E ele, assim como o Caio, né, que a gente estava falando agora há pouco, ele também tem uma sensação assim de um cara que poderia ter dado mais frutos ao Flamengo e saiu cedo. Acho que o Flamengo até nem exerceu a opção de compra que tinha com ele, mas era um cara que a torcida gostava, assim, achava interessante. Na estreia dele contra o Palmeiras, naquele jogo lá que tinham várias pessoas com Covid, né, e tiveram que usar vários do sub-20. A Ele fez base um jogo, inteira. ele fez um jogo bom e aquele time era um time bom, né? Então o Richard Rios, né? Tinha uns caras, o Neneca, se eu não me engano, jogou também. Então tinha uns caras Sim, bem, sim. bem interessantes ali. E ele, enfim, como o Gorila falou, né, se desenvolveu e, enfim, hoje claramente está mais maduro. Apesar disso, eu vejo ele como um cara bem fumaça, assim, né? Ele geralmente é aquele meio driblador, né, que arrisca muito e por isso ele perde muita bola. Pode sair uma jogada muito boa ou ele se atrapalhar ali com a bola no lance. Mas ainda assim, eu acho Ele às vezes que é uma irrita aposta. nisso. Exato. Ainda assim, eu acho que é uma aposta que vale a pena. Enfim, você falou algumas informações, né, do ano passado dele. Esse ano, eu acho que ele tem se consolidado como um dos principais nomes aí do futebol lá dos Emirados, né? Então, 6 assistências, 3 gols em 14 jogos. Você assiste os jogos do time dele, né, do Shabab, e você vê que ele é um cara assim diferente ali no contexto do time dele. E aqui é importante, né, lembrar de novo o futebol do Emirados Árabes ele é um pouco abaixo do saudita, né? Que é onde a gente vê de fato aí as estrelas indo jogar e se destacando bastante. Mas enfim, eu acho que ele é um cara também que seria uma aposta válida aqui, que poderia trazer algo diferente também para o Vasco, um ponta arístico ali que parte para cima, não tem medo de driblar, e aqui teria uma outra alternativa nesse sentido. Sim, sim, até porque o valor de mercado dele é baixo, né? Então, assim, Sim. é um cara que dá para se fazer uma aposta e se não der certo, talvez tentar uma revenda, alguma coisa nesse sentido. E vale destacar também que quando ele jogou na Ferroviária,
que foi a última passagem dele antes dos Emirados, ele não teve muito destaque, teve pouquíssimos minutos no Campeonato Paulista. Então é um cara que se tornou o jogador que ele é hoje totalmente no exterior. E a gente tem que observar muito bem isso para não ficar com o estereótipo do que ele era há 2, 3 anos atrás. E eu acho que é difícil julgar por essa fase na Ferroviária, que talvez venha também de uma frustração que ele teve ali, né? Então, o cara estava no Flamengo, não exerceram a compra dele, aí ele volta para a Ferroviária, né? Que, enfim, é um time até respeitado, olhando aqui o cenário do Paulista, mas não está no patamar do Flamengo, de um time de Série A, né? Então, talvez ele tenha ficado até desmotivado ali, não tenha muito jogado por isso, problema com o empresário. Então, difícil até julgar por essa fase. Mas Tanto que vamos para o depois ele próximo? até foi de graça Sim, sim. pro Emirados. Mas vamos então para o próximo nome. E agora a gente vai. Deixa eu compartilhar aqui. Para falar agora do Ian Matheus, um pouquinho, outro ponta brasileiro, ou seja, já teve passagem por aqui, jogou no Sport, jogou no Palmeiras, se eu não me engano é revelado no Palmeiras, jogou em Portugal e agora se destaca. Tudo bem que seu maior destaque não foi na atual temporada, mas ele é um cara que foi útil, bastante útil, pro Yokohama, que há uns 2 anos atrás, principalmente, era o principal time do Japão em termos ofensivos, assim. Então, ele participava bastante. Logo na sua segunda temporada, por lá, foram 32 jogos. Então, assim, fez praticamente o campeonato inteiro pelo Yokohama. 6 gols, 11 assistências. Então, assim, números de destaque realmente. Depois foi tendo uma pequena queda, com 5 gols e 8 assistências. E na atual J-League, né, como é um campeonato, assim como o brasileiro, que pega o ano corrido e não a temporada europeia, são apenas 3 jogos e ainda não participou. Mas, assim, é um cara que nos últimos 2 anos foi uma das principais peças, se não a mais importante, do principal ataque do Japão. Ô, Então, Gorila, é um interessante. ponto importante aqui que eu acho que é legal de trazer é que, assim, ele tem 3 jogos na J-League, mas ele não tem tantos minutos, né? Então, em 270 minutos aqui, ele disputou um pouco mais aqui da metade. Então, talvez muito desse desempenho venha também eles não estarem focando tanto e estarem focando na Champions League asiática, né? Que ele tem aqui, assim, números bem expressivos, né? Então, 3 gols e três assistências. Participa mais de um gol por jogo, né? Se você fizer aqui a média olhando os minutos dele. Então, é um cara que por mais que ele não esteja jogando como na primeira temporada que ele teve, ele ainda tem uma performance assim que chama atenção, Bem que interessante. bota ele entre os destaques, né? Mas é um cara bem interessante nesse sentido, demorou bastante para se consolidar. É um cara que, por exemplo, hoje em dia tem 23, 26 anos e faz 27 ainda esse ano, mas é um ponta daquela característica de trazer para dentro, arisco, tem o drible, tem Bom chute, velocidade, né? tem um chute muito bom. Ele sabe armar jogo também, embora não seja a principal característica dele. Ele é um cara que tem muitas assistências, porque ele cruza com os 2 pés, isso é bem interessante, né? A bola que vai em direção ao goleiro e o cruzamento que vai contra, o que dificulta bastante. E ele cobra bolas paradas também, com bastante frequência. É. Você vê assim ele jogando, ele é um cara que é mais baixo, né? Não tão baixo, mas ele é relativamente baixo. E aqui tá 1,75. Eu acho que ele tem menos, tá? Mas enfim, às vezes foi uma impressão olhando o jogo também e ele tem 1,75. Mas eu lembro de assistir alguns lances dele, assim, e ser interessante isso, né? Dele ter uma boa finalização, participar bastante ali da produção de jogo. Para quem tem interesse, a Champions Asiática tem todos os jogos no YouTube, então você consegue assistir bastante esses jogadores que estão atuando lá. E ele é um cara ali que você vê que realmente ele tem a bola gosta dele ali, pelo menos a nível de liga, dessas ligas asiáticas. E aí por isso que a gente também traz ele como aposta, né? Difícil da gente saber como que ele sairia aqui no futebol brasileiro, numa Série A,
mas tem todo indicativo que ele seria minimamente útil aqui no nosso futebol. E eu acho que outro ponto que evidencia mais como pode ser um negócio bom aqui é que o contrato dele vence em 31 de dezembro. Né? Então, chega no meio do ano, já vai estar com o contrato fragilizado, o clube muitas vezes ele pode optar por vender para não perder o cara de graça. E, enfim, com 1,7 de Pegar uma valor. graninha e... Então, além disso, também vale destacar a regularidade dele, né? Por exemplo, eu peguei aqui via SofaScore e todos os últimos meses, tirando fevereiro, que ainda não acabou, ele tem notas acima de 7. Em alguns 7,3, alguns 7,4, alguns 7,8. Então, assim, é um cara que não é muito brilhante, mas ele é um cara muito, muito útil e muito regular. Dificilmente vai fazer uma partida muito abaixo, mesmo nos piores momentos. Ele tem um chute, ele tem um drible, ele consegue algum lance de perigo e ele é bem rápido também, isso vale ressaltar. A gente vai trazer para vocês, que eu acho que é um cara que pode ser interessante e que, enfim, pode se encaixar no contexto do Vasco, olhando bastante também, como a gente tem visto, né, o futebol brasileiro, vendo jogadores da Major League Soccer com uma perspectiva interessante. Santiago Moreno, enfim, ele é colombiano, né? Então não seria muito difícil de ver uma perspectiva dele jogar aqui no futebol brasileiro, por mais que a gente esteja vivendo essa fase meio futebol manager, né? Trazendo jogadores de tudo quanto é lugar aí do mundo. A Major League, eu acho que teve um jogo só já, e eu acho que nem todos os times jogaram a rodada, mas enfim, ele não tem jogo esse ano. Mas, cara, ele me lembrou muito um jogador que jogou no Galo e que, assim, não é o melhor jogador que jogou no Galo, mas era um cara que tinha ali suas boas partidas, tinha seus momentos, e que eu imagino que ele seja um pouco nesse estilo também. E que é o Imi Tiará, que jogou lá no Atlético Mineiro, né? E que hoje eu acho que, inclusive, deve estar na Major League, pelo menos ele tinha ido para lá uns anos atrás. Mas é um cara novo, né? 24 anos aqui, enfim, o contrato dele é longo, então não tem tanta facilidade quanto outros nomes que a gente já trouxe. E ele também não é um cara Um tão pouquinho barato. mais caro também. Exato. Não, como a gente não tem o retrospecto da atual MLS, porque nem todos os times participaram, eu vou trazer um pouquinho de como ele foi nas últimas 2 temporadas. Ele fez 32 jogos, 29 como titular, uma minutagem bem interessante. É um cara que tem 6 gols e 9 assistências na temporada passada. E voltando para a anterior, que anterior sim, ele fez basicamente só como ponto direita a temporada passada. E jogou tanto pela esquerda quanto bastante pelo meio também. Mas na de 23 ele foi predominantemente um ponto direita que tinha bastante liberdade para transitar pelo meio. Aí ele fez 3 gols e 6 assistências. E o mais interessante dele, eu diria que não são nem os números de fato que ele cria, mas muitas vezes ele dá o passe que dá a pré-assistência. Então ele é um cara que tem muitas ações com bola por jogo. É um cara que está sempre participando da partida, o que pode ser interessante para o Vasco, porque além do Moreno ser um cara rápido, ele também consegue dar pausa e controlar o jogo. Isso é bastante importante, principalmente para um time que não tem tantas armas ofensivas assim de construção de jogo. Sim. Então, o Moreno, por exemplo, na temporada passada, foram 57,6 ações com bola por jogo. Na anterior, foram quase 50. Então, é um número que vem crescendo, ele vem sendo cada vez mais participativo e tem a capacidade de jogar pelas duas, embora desempenhe melhor pela direita. Sim. E um ponto que eu acho legal de destacar aqui é que, assim, ele tem números legais, né, na última temporada, mas considerando o cenário ali de Major League Soccer, não são tão bons assim, né? Porque geralmente os números lá são bem mais inchados. Mas eu acho que isso vai muito também dessa característica dele ser um cara que prepara muito o jogo, né? E, enfim, é um ponto ali que tem essa capacidade, né? Como você falou, de criar contextos de jogo que façam com que o time dele crie uma jogada, marque um gol.
Então ele é bem participativo nesse sentido. Acho que em alguns momentos do jogo ele lembra um pouco o Arias, até assim, não só pela nacionalidade e tal, mas é um cara que tem um pouquinho disso, consegue fazer esse, como posso dizer, essa função, embora não seja o que ele faz de melhor, assim. E o Arias é muito melhor que ele em qualidade, por exemplo. Sim. E vale ressaltar que ele é destro, né? Como a gente tinha comentado, mas então destro pela direita. Exato. E também tem algumas convocações, né? Acho que não chega a aparecer tanto, mas já foi convocado uma vez ou outra. É um cara que tá na lista dos convocáveis, mas assim, é bem raro, assim, essa ocorrência. E esse é um que nunca passou pelo futebol brasileiro, então Sim, vale foi direto do América de Cali, né, para lá. Mais novo, né? 24 anos ainda, às vezes pode se desenvolver até pegar uma qualidade boa ali de jogo. Não acho que seria um Arias, né? Que o Arias é um dos principais jogadores que a gente tem. Mas quem sabe chegar perto ali, né? Se aproximar. É um cara interessante, por isso justamente que a gente coloca aqui ele como aposta. E a Major League, cara, sendo bem sincero, tem muito jogador bom, mas ela é um pouco caixinha de surpresa, né? Você pode trazer um cara que ele vai encaixar perfeitamente e jogar muita bola. Você pode trazer um cara que vem com muita expectativa e flopa. Você pode trazer um cara, por exemplo, o Luiz Araújo do Flamengo. Ele chegou, teve bons momentos, mas muito irregular. Demorou um pouco. Depois se encontrou e hoje ele é visto aí como um dos principais nomes do time. E principalmente na questão física, né? Que às vezes tem isso da Major League. Embora não seja os exemplos que a gente citou, tem uns caras que vêm com algumas questões físicas. Mas enfim. A gente pode dar um exemplo do Almada também, que chegou muito bem de lá. Então, assim, são caras que lá é uma liga que tem sua qualidade. Próximo. Vamos para o próximo. Deixa eu compartilhar aqui. Botando na tela para gente. Vamos. O próximo, eu confesso que eu não tenho ideia de como pronuncia o nome e eu esqueci de conferir. Eu tinha até pensado em falar isso, mas eu imagino que seja... Eu acho que é Girano Kirk. Deve ser uma coisa assim, né? Girano. Eu sinceramente não tenho ideia. Então. E as narrações dos vídeos e essas coisas que a gente pega não ajudam muito, tá? Porque, assim, cada vez é um cara falando uma coisa e em holandês, e daí coisa em belga, e sei lá, é meio esquisito. E a Bélgica se caracteriza muito por isso, né? Porque tem a parte que fala lá o Flemish, né? Enfim, a outra parte que fala francês, aí deve ter um pedaço ali, com certeza, falando holandês. Então, imagina, você pega uma transmissão de um jogo contra um time é um jeito, de outro jeito. Às vezes você pega de um campeonato europeu de outro jeito. É complicado. Esse sim é um cara que tem as duas pontas, assim, e é difícil até de falar o que ele é, para ser sincero. No Royal Antuérpia, ele chegou a jogar um pouco mais para a direita nas temporadas passadas, mas na atual é pau a pau. Eu não sei nem te dizer em qual das duas ele atuou por mais minutos, porque é realmente uma parada bem equilibrada. É um cara que faz os dois lados, isso é muito apreciado, né? No futebol, não só no brasileiro. Veio de um futebol russo, que é um nível um pouco mais baixo, e eu queria destacar o quanto ele faz de pressão. Ele é um dos jogadores que melhor pressiona no futebol europeu, assim, principalmente dentro das ligas nacionais. Ele tem um nível bem interessante nesse sentido. Embora eu acho que falta um pouquinho para ele de condução de bola, assim, em velocidade. Mas é um cara que, quando bota na frente, é difícil de pegar. Tem 29 anos, um valor de mercado não tão alto assim. O contrato dele vence já já, então acho que aqui, se for rápido, você consegue contar com ele no time, né? E, enfim, trazer para jogar pelo Vasco, né? 29 anos para nível europeu não é velho, mas também não é tão tranquilo quanto a gente veria aqui no futebol brasileiro, né? Que é comum você ver um cara com 34, 35 anos.
Até o belga, eu acho que é menos intenso a nível de exigir alguém mais jovem, mas mesmo assim, cara, para o futebol brasileiro, ele teria aí mais uns 3, 4 anos, pelo menos, aí, de um futebol bem razoável, imagino. Eu achei que é legal destacar isso, né? Que ele é bem polivalente. Eu vi também alguns jogos dele atuando como centroavante em determinados momentos de jogo, né? E, enfim, ele é um cara alto, então eu acho que dá para. Faz sentido, dependendo de quando ele jogar mais centralizado, apesar de fato, ele ter essa característica boa de velocidade mesmo, que eu acho que é o maior destaque dele. Você pode ver que ele vem de uma temporada bem irregular aqui também, né? Então, esse ano, né, 26 jogos, 5 gols, 6 assistências. Então, participa bastante de gol no Campeonato Belga. Então, parece alguém que chegaria aqui no Brasil e poderia encaixar bem, dar certo e até mesmo ter um futebol que fosse vistoso, né, para a gente aqui. Enfim, holandês, tendo Pela aí. minutagem, né? Exato, Eu vi exato. que teve, de todos esses jogos que ele fez, ele só não foi titular em um deles e foi substituído em 3 ou 4, se não me engano. Então, Sim. assim, é um cara que aguenta 90 minutos muito bem. E isso dele poder entregar nas duas pontas é muito importante para o Vasco, porque não tem muitos caras à É disposição. Então, se alternativa, precisar né? de alguém na direita, precisar na esquerda, ele também joga. E praticamente com a mesma qualidade. Embora ele seja Sim. destro, a característica dele é de trazer para dentro, independentemente do lado que esteja. E correria, né? Correria. Mas eu acho que é Correria. legal de falar, né, que ele apesar de ter nascido na Holanda, tem a cidadania do Suriname, então a gente vê aí, por exemplo, o Sidorf, né, que veio para o Brasil, a gente está na fase aí do Depay, que está no Brasil holandês, pode ser que tenha reduzido um pouco essa barreira, enfim, e aumente também o interesse para ele vir, tendo essa cidadania do Suriname, que é aqui próximo, pode ser que ele tenha até esse interesse mais cultural, né, de eventualmente até poder visitar. Então, acho que existe um caminho aqui. Foi convocado já para a seleção Suriname. Então, enfim, ano passado, né? Que aqui tá falando da quando ele estreou, né? Então, existe um cenário aí de que demete que ele possa vir poderia vir, né, para o Vasco, caso faça sentido lá pro futebol do clube. Mas isso também pode ser um problema, né? Ele ser convocado, ele ser de uma Sim. seleção que tem tão poucas opções assim, também pode ser uma. Que eu confesso que eu nem tinha pensado nisso antes da gente preparar, mas Não realmente tinha me tocado a também. seleção do Suriname não tem muitos caras. Então, eu acho que eles fizeram um exercício até, e muito focado em pegar jogadores holandeses que não têm tanto espaço na seleção da Holanda e trazer aqueles que eram interessantes para atuar pelo Suriname. Acho que tem um movimento assim na América Central vendo esse tipo de oportunidade. E o que eu acho que é até algo que fortalece aqui é a oportunidade e como ele é um cara que pode ser interessante, né? Porque você vê, cara, pô, o Suriname viu uma oportunidade nesse cara jogando na Holanda, na Holanda não, perdão, na Bélgica, e foi atrás dele para ele se naturalizar, para ele jogar pela seleção. Então imagina, pode ser um cara que assim, pô, chamou a atenção de alguma forma, né? Com certeza. Mas bora pro próximo Bora pro nome. próximo. Bom, falando agora do Fábio Martins, né, que é um cara assim que teve uma carreira em Portugal e hoje está jogando aí sim, né, na Arábia Saudita, o primeiro nível, né, do futebol árabe. Vou dar minha opinião rápida e passar a bola aqui para o Gorila, mas eu acho que o principal ponto que fez a gente trazer ele aqui é que ele tem aqui um contrato se encerrando também no meio do ano, então seria um cara que poderia vir de graça e com bastante experiência, né, bastante bagagem. Mas ele é um cara que, assim, ele também é um pouco fumaça, às vezes ele vai muito bem, às vezes ele vai muito mal, eu achei ele bem irregular, né, mas fala a sua percepção aí, Gorila. Ele tem bastante experiência, sem dúvida. Ele passou por uma porrada de time aí pelo mundo inteiro, principalmente Portugal e lá nos Emirados, na Arábia, no Catar, enfim, no futebol árabe. Mas ele é um cara que eu acho que pode ser até um pouco mais difícil de convencer ele, por conta do salário, embora o contrato dele esteja vencendo. Talvez ele consiga uma vaguinha ali para se manter. E nunca foi um cara que demonstrou querer dar esse salto para um primeiro nível. Porque quando ele se destacou eu acho que era no Al Rayyan, certo?
É o time que o Xavi treinava. Eu não... Al-Shabaab, né? Al-Shabaab. Isso. Isso. Quando ele teve esse destaque maior, ele preferiu optar por continuar no futebol árabe e, assim, depois foi perdendo relevância e nunca chegou a ser cogitado para a seleção principal de Portugal, embora tenha feito boa parte das seleções de base. Então ele é um cara que é mais uma opção mesmo pelo vencimento do contrato ser tão próximo. Sim, com certeza. Bom, já vamos passar para o próximo, e aqui eu acho que o Fábio foi o último nome que era aposta, mas que ainda assim a gente via com mais consistência essa aposta, e agora a gente vai citar alguns nomes que seriam super apostas, mas que, assim, por outro lado, acho que eles podem trazer um retorno magnífico, né? Se o cara der certo, tanto financeiro quanto esportivo, seria, enfim, algo muito bom assim, para o Vasco encaixar o nome desses e ele, enfim, começar a jogar. É aquilo, né? Quanto mais desconhecido o cara for, maior a descoberta, né? Então, Sim, assim, se você for um cara que veio do nada, é uma oportunidade até de trazer ele barato, muitas vezes. sim, sim, com A gente certeza. vai falar um pouquinho de Silvete agora, que é um argentino do Newell's, então ele já está num nível de competição um pouco maior, assim, do que os outros. É muito jovem, tem 19 anos. É um cara que a gente já tinha olhado, visto em alguns momentos. É um cara que tem suas aparições já na Liga Argentina, participando bem dos jogos, embora não seja um cara que tenha muitos gols, por exemplo. Nessa temporada ele ainda não fez gol, mas é um cara que tem um potencial muito, muito grande. No ano Sim. passado fez sua estreia, apenas 18 anos, e assim, é fumaça, tem a habilidade ali, Drible é curto, uma grande bastante, né? promessa, drible curto. Ele chegou a ser visto por alguns scouts pelo mundo aí, eu lembro de ter visto algumas publicações em relação a ele. Então, O é um Miami cara aqui, bem ó, a Inter interessante. Miami é interessada nele pelo que está dizendo aqui no Transfer Market, né? Mas só Seria ele um novo finalizando, Messi, né? quem sabe? Só finalizando os seus comentários, cara, eu acho que tem um destaque aqui, né? O contrato dele também acaba no final do ano. Pra você ter ideia, a gente viu ele antes dele ter valor no Transfer Market, a gente já estava interessado e tentando entender mais. Ele é um cara assim que promete bastante, subiu recentemente, tem muita participação no jogo ofensivo e boa finalização. Eu acho que assim, como a gente já falou, né, na descrição a gente vai botar alguns vídeos que mostram lances, vocês vão ver que ele é um cara que parece que tem um potencial bem legal aqui. Tá? Ele parece mais maduro que ele deveria ser para a idade, né? Ele tem um Sim. nível de jogo assim bem interessante. Vou passar para a A gente vai para próxima? mais uma aposta agora, bora. Agora fala do Vitinho. Não é aquele Vitinho que atua no Flamengo e nem o Vitinho que atua no Botafogo. É o do São Luís, que não tem um valor de mercado tão baixo assim, para ser um cara que seria tão fácil. Um contrato longo, então seria realmente uma aposta que tem que estar bastante convicto para se fazer. Joga pela ponta direita, já atua de segundo atacante, embora ele tem uma estatura bem pequena, assim, então para jogar como atacante isso pode ser um problema. Mas ele é um cara que, assim, tem uma qualidade para poder se destacar no futebol competitivo como é o mexicano. Sim, sim. Eu vejo ele aqui, Gorila, como um cara muito irregular, assim. Quando você vê o melhor Vitinho, você vê um cara que chama muita atenção, mas às vezes também parece que ele se perde um pouco e, enfim, fica bem sumido ou não entrega ali aquela sua expectativa. Eu acho que esse valor alto é muito porque ele já vem tendo Ele é ali jovem, números legais no México, vem tendo temporadas interessantes, mas, enfim, ainda não teve ali aquela de se firmar como um dos principais nomes. Eu acho que são os principais pontos dele. Acho que a gente até pode passar já para a próxima opção aqui. o último destaque é que ele chuta bem de longe, assim, Sim, mas sim, nada excepcional também. verdade. Bom, aí o Juan Cruz de los Santos, jogador uruguaio que joga no River Plate. E, cara, um ponto que eu acho que a gente já falou em algum, não sei se nesse vídeo, mas em alguma outra oportunidade, a base do futebol uruguaio é muito boa. O River Plate revela vários jogadores interessantes. Liverpool do Uruguai também vários jogadores interessantes.
e o Juan Cruz dos Santos é um que ele tem muitos números positivos ali de criação de jogo, de participação no time deles. Mas, assim, o uruguaio é um nível abaixo, né? A gente tem que testar ele num futebol mais competitivo para ter certeza de se o potencial dele é esse mesmo. Vira e mexe, né? Chamado aí na Sub-23 do Uruguai. É um cara que tem chamado a atenção lá no futebol dos nossos irmãos não argentinos, né? E eu acho que a única coisa que eu tenho a acrescentar é também o contrato encerrando no final do ano, então outra vez um cara que dá para ter uma barganha interessante. Isso acontece muito, né, com jovens uruguaios, né, que, enfim, eles vencem O La contratos Vega veio assim, né? inexplicavelmente venceu, ninguém renovou, sai de graça. Mas, enfim, um nome interessante aqui, acho que faz sentido a gente botar aqui os lances dele também depois no comentário para vocês darem uma olhada, mas é um bom jogador que chama atenção. Bom, Thiago Palacios, quer falar, Gorila? O Palácios é mais um daqueles jogadores argentinos que tem bastante técnica, mas que assim ainda é um potencial subaproveitado. Joga no Estudiantes, 23 anos. É um cara ponta direita, principalmente, mas que assim, ele faz tudo nota 6, eu diria. Então não tem um grande destaque como característica, mas sem dúvida nenhuma é um ponto bem útil. Eu acho que assim, ele faz tudo nota 6. O principal ponto que motiva é que ele tem só 23 anos, né? Então, alguém que tem 23 anos e faz tudo nota 6, pode ser que com 26 ele faça tudo nota 8, nota 7 e se torne um jogador bem interessante. Também, não, ele é uruguai e argentino, né? Enfim. Mas é interessante aí a geração de pontas uruguaios, né? Mas já vamos para o próximo, que eu acho que também não vale a pena gastar tanto tempo. Vejam aí os lances dele e digam para a gente o que vocês acham. E agora o último para finalizar, o Camano, que também joga no futebol árabe, dessa vez no Damak. E é um nome interessante da nossa lista, mas que é um pouco mais velho já tem seus 28 anos, e é um cara da Guiné. Então, assim, ele é convocado constantemente e isso pode ser um grande problema. Sim, O e tem contrato números dele vence no meio legais, do né? ano. Desculpa, Gorila. Vou te interromper. Ele tem alguns números ok, né? Então, ele 4 gols, 16, não tão expressivos. Mas ele é um cara também que participa bastante, né, do jogo ali. Eu acho que, não sei se o futebol saudita ele permite mais isso, mas é um cara que tem ali seu destaque dentro do contexto da máquina, né? Então acho que poderia ser uma opção viável aqui, interessante, de uma aposta. E por ele ter essa idade mais avançada, pode ser que não faça sentido para o Damac continuar com ele, ainda mais olhando aí como a gente tem visto o futebol saudita se desenvolver. Cara, pode ser que queira um cara mais midiático, que chame mais atenção e que, enfim, vá pegar esse lugar dele. Mas Até eu acho que porque é estrangeiro com menos de 23 no ponta lá, né? Você pode ter. exato, exato. Então, Mas acho enfim, o que. último. Vai lá, fala tudo. Esse foi o nosso último nome, porque ele realmente seria uma aposta bem interessante. Vale destaque que ele estreou com 17 anos sem completados pela seleção dele. Mas eu acho que esses são os principais nomes que a gente teve acesso por enquanto. Gostaria de encerrar o vídeo por aqui e pedir as sugestões de vocês para mais opções, outras ideias de vídeo e convidar novamente o Yuri para participar quando ele quiser aqui no canal novamente, porque é muito legal fazer esse conteúdo mais diferente na internet com ele. Não, com certeza, acho que a gente tem conversado bastante, tem bastante conteúdo diferente para sair, a gente tem pensado em olhar necessidade de outros clubes, enfim, trazer nomes, opções. Então, cara, fala um pouco aí do seu time, o que vocês estão precisando, qual jogador que você gostaria de ver, e quem sabe a gente não faz um vídeo correndo atrás e trazendo algumas opções legais que, enfim, façam sentido, que possam se encaixar. E quem sabe um dia, né, isso não ganha aí uma notoriedade em rede social e não chega aí no ouvido de diretor, e, enfim, alguém que tome decisão e que possa, talvez, fazer uma aposta que a gente sugere. Mas muito obrigado, Gorila, pelo convite de novo. Cara, sempre um prazer criar aqui. Eu acho que a gente tem feito aí vídeos bem legais falando bastante sobre jogadores que não são tão conhecidos aqui no senso comum do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida.
E gostaria de pedir também seu like, que eu acabei esquecendo no início do vídeo, e a sua inscrição, que ajuda muito. Porque a gente tá na meta de chegar aos 1.000 inscritos e falta pouco. Tamo junto Vamos e até os até o 1.000. próximo vídeo. Valeu.